esse debate, de alguma maneira, pode antecipar eh, o que A eleição poderá presidencial? acontecer na eleição presidencial de 2030, caso o Tarcísio se reeleja. Caso o Tarcísio se reeleja. O Tarcísio aspirou muito ser candidato a presidente da República já este ano. Mas aí o seu padrinho, o seu protetor, como ele diz, a pessoa a quem ele deve tanto porque mudou tanto a vida dele, também é o que ele diz, o seu Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro preferiu apoiar um candidato sangue do sangue dele e lançou seu filho, o primogênito Flávio. Mas caso o Tarcísio se reeleja governador de São Paulo. E todas as pesquisas até hoje indicam que ele caminha nessa direção. Nessas pesquisas, ele vence o Tarcísio, o Haddad, com uma folga respeitável. Caso ele se eleja presidente e caso o Flávio Bolsonaro não se eleja, o Tarcísio será um homem forte, talvez o nome mais forte para disputar, pelo menos nesse momento, por tudo que se vê, a presidência da República em 2030 pela direita. E o Haddad, mesmo perdendo essa eleição em São Paulo, se isso ocorrer, e ele já perdeu duas vezes a eleição para governador de São Paulo, o Haddad é o nome citado pelo próprio Lula para sucedê-lo caso o Lula se reeleja agora. Então, Saiu uma é um. pesquisa hoje, Tarcísio 51, Haddad 34, só para dar uma noção para a galera. A pesquisa Claro, Ideia. é, do Instituto Ideia. Então, vejam, quer dizer, nós podemos ter assistido ontem um embate que poderá se repetir daqui a 4 anos. Porque daqui a 4 anos, uma vez o Lula eleito, reeleito presidente esse ano, ele não vai ser mais candidato, ele não vai disputar mais eleição. Poderá até, se quiser, se licenciar do cargo, passar o cargo para o Alckmin em abril de 2030 e se candidatar, por exemplo, ao Senado, por qualquer estado. O estado que se fala é o de Pernambuco, porque foi lá que ele nasceu. Pernambuco vota maciçamente nele. Mas, por exemplo, o Piauí proporcionalmente dá mais votos a Lula do que Pernambuco. Mas, enfim, Piauí deu mas 80, aí deu já. 78% Piauí, quase 80. Pois é, pois é. Mas aí, veja, se o Lula se reelege esse ano, é a última eleição presidencial que ele disputa. Ele já disputou, com essa, serão 7 eleições presidenciais. Ganhou 3, perdeu 3. Por quê? Porque não pode, pela lei, um presidente da República governar mais do que 2 mandatos consecutivos. Agora, Lula você acha foi. que debate influencia de verdade, como a gente está perguntando? Eu só lembro, Eu. de verdade, o único Aham. debate que eu lembro que influenciou para valer foi exatamente como você estava citando, em 89, quando a Globo, inclusive, favoreceu o Collor, atrapalhando o Lula. Na hora do debate, deixou o Lula todo suado, passou maquiagem no Collor. Na hora de editar o debate, fez uma edição favorável ao Collor no Jornal Nacional. A Globo atuou ali também para promover uma imagem muito mais positiva do Collor. Mas no fim, aquele debate influenciou. O de 89, Lula contra Collor na É, Globo, a em, Globo sabotando o Lula. em 89, o Lula e o Collor debateram 2 vezes no segundo turno. 2 vezes. Eu não me lembro de Collor participando de nenhum debate no primeiro turno, porque ele saiu logo nas pesquisas de maio, a eleição era em novembro. Em maio ele já apareceu liderando e com folga a eleição presidencial. Então, se eu não estou enganado, se a memória não me falha, o Collor não participou de nenhum debate no primeiro turno.
mas no segundo turno participou de dois debates com Lula. O Lula se saiu muito bem no primeiro debate. Muito bem, reconhecidamente bem. Todo mundo admitia isso, até os que preferiam Collor. No segundo debate, aí foi Collor que se saiu melhor, mas não ao ponto de ter tido o desempenho em contraste com Lula que a TV Globo mostrou. Aí foi uma edição claramente manipulada. Tendenciosa. O Collor Tanto só foi, participou de dois tanto debates. Eu foi, conferia. tanto foi manipulada que, por exemplo, o debate foi numa quinta-feira, no final de novembro. Na edição do jornal Hoje, que vai ao ar ali por 1 hora da tarde, do dia seguinte, o debate foi mostrado normalmente. Lá, os momentos do Collor, os bons momentos do Lula, os maus momentos do Lula, os maus momentos de Collor, mas aí ordens superiores dentro da Globo disseram que não, que tinha que mostrar que o Collor tinha sido muito, mas muito superior ao Lula. Então, a edição que tinha ido ao ar no jornal Hoje, às 13 horas, não foi a edição do debate que foi ao ar no Jornal Nacional, que tinha, ainda tem grande audiência, mas naquela época muito mais, não há nem comparação. Então, isso pesou. Eu não digo que isso definiu a eleição, mas isso pesou muito para que o Lula perdesse por uma diferença que não foi tão expressiva para o Collor. Essa questão de debate, desde então, é uma coisa que os próprios candidatos avaliam e reavaliam a sua participação de acordo com o momento que eles atravessam nas pesquisas de intenção de voto. Mas voltando ao debate de São Paulo, foi um debate chato, mas muito chato. Só para quem é fanático por política, ou para quem tem a obrigação de acompanhar a política, como nós temos, nós jornalistas que cobrimos essa área. Os dois ficaram ali trocando os números, 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 números. Aí eu dizia, não, porque segundo o percentual tal é assim, o outro não é assado, trocando siglas, citando siglas. Foi um debate que até para quem é economista foi Hã? muito chato, mas muito chato. Eu fico imaginando para o leitor comum. Aliás, Não deu audiência nenhuma. A audiência eu foi li, ridícula. a audiência é muito baixa. Sim, mas os primeiros debates sempre têm audiência baixa, Mas entendeu? dessa vez foi Depois, especialmente baixo. Acho que perdeu até não, perdeu para o pra João Rede Kleber. TV. Perdeu Enfim, para o foi um João lixo. Kleber, para o O programa João do Kleber, João ele, isso que Kleber, eu em queria matéria de lembrar, que é da audiência, Rede TV, na João Rede Kleber. TV. É, Pelo amor perdeu, de Deus. é verdade. Porque foi profundamente chato. Foi um negócio ali só para economista, não sei o quê, talvez para satisfação dos dois. Você tem do Tarcísio de Freitas, até pela formação dele de engenheiro e tudo. É um admirador de números, de projetos, de não sei o quê, papapá. O Haddad é mais maleável, é um professor, mas foi muito chato. Foi muito chato. Tanto que a audiência também foi muito baixa, né? Como o Google observou O agora. pouco da graça quem deu foi mais o Haddad, porque o Haddad conseguiu provocar um pouco ainda. O Haddad, ele conseguiu encurralar o Tarcísio, por exemplo, quando foi falar do retrocesso na educação, que caiu no ranking da educação São Paulo, e ele, nesses momentos, ele provocava um pouco, e aí, depois de provocar, ele falava de dados, aí apresentava proposta, mas esses eram os únicos momentos que valiam a pena. Quando o Haddad dava uma sapecada no Tarcísio, foram poucos momentos, mas teve. O Tarcísio teve no final um momento que ele foi para cima do Haddad e levou de volta, citando que o Haddad tinha participado de um evento em que teria comparecido uma traficante. Você estava dividindo o palco com uma traficante. E aí o Haddad retrucou. Ué, se você sabia que era uma traficante, por que que você não prendeu? É você que conhece traficante. Acabou pegando pior pro Tarcísio do que pro Haddad esse Pois comentário do é, Tarcísio. pois é, A pouca pimenta, né? mas Foi foram bem. tão poucos momentos, entendeu?
E também tem, quer dizer, o fato de ser o primeiro debate, as pessoas ainda não estão ligadas nisso. As pessoas vão se ligar mais adiante. E o debate que realmente, vamos dizer, chama mais atenção, dá audiência maior, é o debate, o último debate do primeiro turno, e depois os dois debates, geralmente, que acontecem no E o segundo último é na turno. Globo. E o último debate é na Globo. Então, tem uma audiência maior e tudo. Daqui para lá o clima esquenta, os candidatos vão se provocando mais, seja por meio de declarações, seja pela propaganda eleitoral gratuita que começa no rádio e na televisão, se eu não me engano, já no próximo dia 16, que é o domingo. E aí sim, aí as pessoas começam a prestar mais atenção. Agora nada. Mas voltando ao debate de ontem, essa é uma cena que é possível que se repita em 2030, se o Tarcísio for candidato a presidente e se o Haddad for candidato a presidente. Daqui para lá, olha, vai rolar água para burro. Vai rolar água para burro. Mas foi uma cena interessante e que merece um certo destaque. A outra coisa que foi interessante também foi aí sim, porque o clima pesou, porque as estocadas foram muito fortes de lado a lado. Foi o debate aqui no Distrito Federal entre os candidatos a governador no próximo dia 4 de outubro. E, e esse debate acabou, de alguma maneira, sendo polarizado, digamos assim, pelo Ricardo Capelli. Estou dizendo o nome dele certo, Google? Estou, né? Candidato do PSB a presidente da República, e pela governadora Celina Leão, candidata à reeleição. Esses dois trocaram muitas alfinetadas e houve momentos que a Celina batia muito no Capelli, que a provocou muito, e o Capelli ficava só dizendo: vem cá, Celina, e o dinheiro da saúde? Onde está o dinheiro da saúde? Não era nem tanto a questão do Banco Master, que também foi discutido ontem nesse debate aqui no Distrito Federal, pelo fato de que no governo Ibanez Rocha, do qual Celina era vice, tentou, como o BRB, Banco Regional de Brasília, tentou comprar o Banco Master. Tudo com números forjados pelo Banco Master e aceitos pela direção do BRB, com o aval do ex-governador Ibanez Rocha, que não teve nem condições, nesta eleição que nós vamos atravessar agora, de ser candidato ao Senado, que era o que ele queria tanto. E imaginava que a Celina o apoiaria. Ele daria o lugar para a Celina, se desincompatibilizaria do cargo para poder ser candidato a senador e contaria com a ajuda de Celina. Celina não ajudou em coisa nenhuma, mas não ajudou porque também o Ibanez já estava muito sujo com essa história do Banco Master. Aí o Ibanez diz que desistiu da política. Se tiver desistido da política, tem muito a ganhar com isso. Mas foi muito interessante ver os dois debatendo ontem por conta disso. A Celina sempre muito afirmativa, muito cheia de O Capelli brilhos, ganhou. muito disposta a ir para a briga. E o Capelli mais provocador, mais esperto, talvez, Isso. do que a Celina. Tanto que hoje a assessoria da Celina já começa a admitir que, olha, talvez seja melhor não comparecer aos próximos debates. Pois é. Levou uma Porque, sola ontem. e a desculpa é o seguinte: todos os candidatos virão para cima da Salina, Foram como para cima foram de ontem fato todos. ontem. Mas é isso que acontece com qualquer candidato que vai para um debate, estando esse candidato numa situação muito privilegiada nas pesquisas de intenção de voto. Todo mundo vai para cima do candidato. É A justamente por Celina, ela tem uma postura de quem não aceita provocação e responde de fato. Ela não baixa a cabeça, mas o Capelli,
Ele é muito esperto, ele é muito bom de resposta. Ele foi mais safo no momento de bate-boca, não era nem bate-boca, mas na hora que eles se confrontaram, eu achei que o Capelli se saiu melhor, apesar dela realmente ter peitado ele também, mas ele se saiu melhor. Agora, para quem tá Mas, vendo pela Smart TV da LG, um comercialzinho, já já estaremos de volta. pois é, mas o problema de debate, voltando à pergunta anterior que você tinha proposto, Hugo, você vê quem ganha debate, ganha voto, ganha eleição. Olha, muito raramente, muito raramente. Precisa que o candidato, vamos dizer, tido como favorito ou numa posição mais privilegiada nas pesquisas, cometa horrores, entendeu? Se saia pessimamente do debate, tenha um desempenho pavoroso para que esse candidato ou qualquer outro perca votos. Entendeu? Geralmente, as pessoas assistem os debates, não talvez esses feitos com tanta antecedência, mas já mais ou menos com suas escolhas, pelo menos esboçadas. Olha, acho que eu vou votar nesse. E fica na torcida ali pelo seu candidato.